É a vida, ambiguidade, a dualidade. Alguém perguntou o que significa isso? Dualidade. Podia ser uma ampulheta, podia ser tantos outros símbolos que representam a ambiguidade, como por exemplo esse símbolo aí, ó. Olha isso aí. Tá vendo? Xadrez. Por que nas lojas maçônicas o piso é xadrez? Por que o branco e o preto, as bolinhas brancas e pretas? Por que representado ser Deus, ser diabo com essa foto atrás? Por conta disso. É o xadrez da vida. Vocês querem que eu coloque uma tabuleta de xadrez aqui? Isso aqui tá causando problema para vocês? Está escandalizando alguém? Eu tiro e coloco um xadrez. Ou um candelabro, 3 para cada lado. Ou quem sabe 3 cruzes. O Gólgota, cruz. Um de cada lado, ambiguidade da vida. Para onde olhamos, nós vemos ambiguidade. Isso aqui não tem poder, isso aqui não é amuleto. E isso daqui não tem simbologia religiosa para nós. Mas entendemos e respeitamos aqueles que a têm, tal como nós temos como dualidade da vida. Muito bem. O marido está chamando você de Aquilina, porque segundo ele eu ando falando muito como você. Aquilina. Aqueliana. É tão normal isso, né? Quem pensa como Sócrates tem um pensamento socrático. Quem pensa como Platão, pensamento platônico. Quem pensava ou pensa ainda como Aristóteles, aristotélico, aristotélica. É algo normal. Não tem nenhum problema. Desde que Cristo seja o arquétipo, seja o cume de todas as coisas. O topo, a pedra fundamental, a pedra principal, aquele que está sobre todas as outras referências. O Áquil é só uma referência que aponta para Cristo. Quando você olha para mim, se eu fizer assim, eu estou errado. Mas se você olhar para mim, Áquil, e quando você olha para mim, eu estou fazendo assim para você, estou dizendo olhe para ele. Se toda vez que vocês olharem para mim, se toda vez que vocês me ouvirem, vocês verem que eu estou indicando Cristo, se eu aponto Cristo nas minhas ações, nas minhas palavras, então Cristo é tudo. E eu estou certo e vocês podem ter eu como referência. Você só não pode ter um homem como referência se esse homem aponta para ele. Entenderam? Meus queridos, está na hora de começar o tema. Vamos lá? Estão preparados? Se eu receber 3 sim, já começo. Eu esperei a audiência chegar, eu tenho que ter paciência porque não fiz programa sexta, segunda, terça, então o pessoal tá meio perdido. Normal, né? Não sabe quando é que tem programa, ou aqui eu não avisa. Como é que eu vou avisar? Se é tão difícil as coisas. Correria tão grande. Não pode ter guru, e pode, porque guru, sim e não. Porque guru significa guia, orientador. Nossa, quanto sim. Já tá na hora então. Depois de tanto sim assim, vou começar. Ser Deus, ser diabo. Que maravilha estar com vocês aqui. Ser Deus, ser diabo. Vamos lá? Olha isso aqui. Preste bem atenção nessa linda e preciosa aula da dualidade da vida. Para você, eu já falei isso em um vídeo que se chama Tríade do Bem e Tríade do Mal. Para você ser um diabo, como Jesus falou na mesa para Judas, e se você está chegando agora e não entende nada disso, é que Orgânica.com
você vai acessar este portal e vai fazer os 5 cursos, ou baixar o aplicativo app.vc/arqueorgânica, acessando ou baixando, instalando, e vai fazer os 5 cursos e dar os 7 passos. No último curso, quando você chegar no assunto esotérico profundo, iluminado de sabedoria, aí quando você chegar nessa lux, que a lux for a sua lei, lux for a sua lex, a sua dex, a sua direita, a sua destra, a sua diretriz, aí você vai entender o curso Sabedoria e Visão dessas coisas que estamos falando aqui. Tudo começa com uma trilogia chamada Quem é Deus? Para ser um diabo, tenho falado isso tantas vezes, o ter, tríade, ser e poder, sendo que a base disso é o ser. Poderia colocar aqui na base, mas não tem importância. O ser é o mais importante a ser vencido, mais difícil. Eu coloquei até na descrição desse vídeo. Se você descer aqui o vídeo do YouTube e ler a descrição, ela é muito importante, ela é o resumo do que eu estou ensinando. Então preste bem atenção. Quando criança, nós nos perguntamos o que vou ser. Ser quando crescer. Quando adolescentes, saímos da inocência para a consciência. Quando jovens, ainda na tenra idade, na transição da vida, quando começamos a fazer uso da razão e as primeiras escolhas bifásicas da vida. Vou explicar o que é bifásico. É quase que eletricidade. Ou eu posso chamar isso de biscolha. É uma palavra que não existe. Palavra de Haeckel. Mais uma. Assim como desistematizando. Biscolha, bifásico existe, é claro. Nas bifases da vida, nas biscolhas da vida, você sempre vai ter uma bifurcação. E é na adolescência que ela se revela, que ela aparece diante de você. E aí você não se pergunta mais o que vou ser quando crescer, porque você já está crescendo ou já cresceu. Você vai se perguntar agora o quanto você vai ser. Como você vai ser. Afinal, o status para mim é importante ou não? A vaidade, o ego, afloram, brotam, se revelam dentro de nós. E nós nos conhecemos na adolescência. E é na juventude que nós temos que vencer o nosso diabo pela primeira vez. Nós nos deparamos com alguém dentro de nós que fala a todo momento conosco. Sabe aquele desenho do diabo de um lado, Deus do outro, um anjinho do lado e um capetinha, capa preta do outro? Aquilo ali é o misticismo tentando explicar o que realmente existe. O que existe, na verdade, são esses 2 caminhos, a bifase, biscolha da vida, norteado por algo chamado alma, que não difere em muito do psique, da alma, da consciência. Então nós temos a consciência que vai nortear, que vai determinar Deus e diabo. Na bifase da vida, você escolhe um ou outro durante toda a vida, e isso começa na adolescência, principalmente na juventude. Na juventude nós nos deparamos e conhecemos o nosso diabo. Depois, quando chegamos na fase adulta, quando deixamos de ser ovo, bebê, lagarta, lagartixa, como queira, na adolescência, quando passamos a ser crisálida na juventude, casulo, como queira, e depois passamos a voar como borboletas na fase adulta matura. Agora, na fase adulta, nós vamos para a grande filosofia de todos, a intrafilosofia que diz ser ou não ser. Eis a questão. E o que é que você quer ser? O ser é o mais difícil de ser vencido. No sistema existe uma tríade de Deus,
diabo e homem. No sistema existe uma tríade. Eles também trabalham com essa tríade a todo momento, embora desconheçam essa profundidade. Eles trabalham com uma outra tríade de inimigos que é você, sua carne, assim que eles usam muito esse vocábulo carne, que seria matéria, e eles não entendem assim. Carne, que é o homem, diabo e o mundo. As ofertas, tentações do mundo. Só que o diabo está no mundo porque o homem é o diabo, quando escolhe ser o mal. E é Deus que dá esse poder no livre-arbítrio, ser árbitro de si mesmo. Assista meu vídeo A, que é o livre-arbítrio, você vai encontrar em qualquer mecanismo de pesquisa, e você vai ver que ser árbitro de si mesmo é decidir se você quer apitar sendo o diabo ou se você quer apitar sendo Deus. Então o diabo e Deus falam em seus ouvidos, orelha direita, orelha esquerda, hemisfério direito do cérebro, hemisfério esquerdo do cérebro, e você é quem escuta se razão, se emoção. É assim, por exemplo, macho e fêmea, macho racional, fêmea emocional. Um depende do outro, embora muitas vezes não entendam essa dependência e poderiam usar essa dependência com sabedoria para prosperar. A consciência que norteia é que determina se queremos ser diabo ou Deus. Mas Deus também é ter, ser e poder, desde que o ter seja para ajudar as pessoas. Eu tenho para ajudar, eu posso, eu tenho poder, autoridade, mas não é para dominar ninguém, nicolaísmo, mas é para ajudar as pessoas, como diz 1 Pedro capítulo 5. E o ser, o ego, eu sou alguma coisa, sou professor do evangelho, mas eu sou para ensinar as pessoas. Eu falava ali na cidade de Canela, Serra Gaúcha, com José, Márcia, Maria Augusta, Maria Adelaide, minha mãe. Nos dias que ficamos ali, agora, final de semana, eu disse a eles: muitos de vocês não me respeitam como mestre porque a cultura americana não tem respeito ao mestre. E nós estamos em dias tão terríveis que, como aconteceu aqui em Blumenau, onde alunos dão soco na cara das professoras, onde alunos esfaqueiam professoras, como aconteceu no Colégio Estadual em Curitiba, ou até matam professoras. Na cultura oriental, quem aqui faz artes marciais? Toda vez que eu fizer uma pergunta, eu ligo o chat. Quem aqui faz artes marciais? Quem aqui faz? Eu não indico fazer, mas quer fazer é livre. Não há nenhuma proibição desde que saiba fazer. Quem aqui faz Kung Fu, Taekwondo, Judô, Karatê? Quem faz? Quem faz sabe que na cultura oriental é muito relevante saber o que é ser mestre, respeitar um mestre e ser talmidim, discípulo. E é assim que Jesus fez. Jesus era um mestre chamado de mestre, respeitado como mestre e tinha discípulos. E os discípulos respeitavam ele até quando o mestre morria. Assim a gente vê os filhos na fé. Timóteo depois, Tito, Filemon, eles respeitavam Jesus. O Nicolas está dizendo que faz, olha só. Respeitavam Jesus como mestre enquanto ele estava vivo. Depois eternizavam o mestre. Quem aqui viu um vídeo meu, e não é a primeira vez que eu faço isso, se você for na Google agora e colocar Vander Lopes Akel, você vai ver que eu faço homenagem para ele. Você vai ver que eu voltei para o sistema, lá na Assembleia de Deus, só para ir na cerimônia fúnebre dele. Você vai ver que eu canto músicas dele até hoje. Coloque Sorrisos, Vander Lopes Akel, meu melhor amigo falecido, 80 anos de idade. Tem frases que o Vander falou que até hoje eu cito. O Vander me dizia. Quando eu estou ensinando nas reuniões, eu sempre digo, e aqui, até aqui nas reuniões eu digo: irmãos, o Vander me ensinou, o Vander disse. Eu tenho o maior respeito por pessoas que me ensinaram alguma coisa. Na cultura oriental, todo discípulo respeita o seu mestre.
não é dominado por ele, não é manipulado por ele. Respeita o seu mestre. Isso qualquer budista sabe disso, qualquer indiano que foram lá na Tailândia, na Índia, de certa forma, influenciados culturalmente pelo grande Siddhartha. Seja Buda, seja Cristo, seja qualquer outro iluminado, errado ou certo em muitas coisas, Jesus, o nosso guia, mestre, mais do que um guia, o próprio Deus em carne. Mas seja Buda, seja Maomé, seja o que for, todos respeitam seus mestres e professores na cultura oriental. É isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Vá ver se é aceito um desrespeito na cultura oriental. Mas aqui na Americana, as pessoas que gostam de popstars, de artistas da TV, como referências, o professor não vale nada. Ou vale pouca coisa. Nós vivemos em dias que as pessoas aprendem com Akel 5% do que ele tem a dizer. Saem sem gratidão. Abrem um puxadinho, começam a ensinar como se fossem eles que criaram. Não citam a fonte com quem aprenderam. Dizem que foram eles. Ensinam errado, porque nunca aprenderam certo. E o mestre deles ainda está vivo. Que dias que nós vivemos. Eu aprendi a honrar com quem eu aprendi. Com os meus mestres, com os meus professores, minhas referências. Todas as pessoas que me ensinaram alguma coisa, eu cito elas. Eu cito nas minhas músicas, nas minhas composições, nas minhas falas, nos meus estudos, nos meus livros. Eu faço livros citando as pessoas. Desde o primeiro livro eu quero uma igreja lá atrás. E só sofro com isso, ingratidão, desrespeito, de pessoas que não têm uma cultura de respeito. Eu sempre aprendi a respeitar as pessoas. Sempre. E é impressionante. Mas aqui não é que você pode ver. Chega alguém aqui, copia alguma coisa do que o Akel fala, sai por aí falando como se fosse ele, nunca vai citar eu. E o Akel está vivo, o Akel só tem 31 anos. Naquela época eles respeitavam os professores até que morressem. Quando o mestre Rabi Raboni morria, aí sim, depois que ele morria, eles assumiam seu lugar, como aconteceu com Tito, Filemon, Timóteo. Olha as cartas de Paulo para Timóteo. Filho, aprenda, faça assim. Timóteo está ali humildemente, até que Paulo se vá. Aí ele assume seu lugar. Eles todos respeitando Jesus até que Jesus se foi. E quando Jesus foi, você não vê Pedro. Olha a diferença. Você não vê Pedro conspirando. Você não vê Tiago e João ansiosos pela morte de Jesus Cristo para ocupar o seu lugar. Tanto é que quando Jesus morreu, eles ficaram perdidos. E agora? Cadê o reino? Cadê o nosso rei? Quem somos nós? Como vamos ter a ousadia que ele tinha? Como vamos enfrentar o mal, os políticos, os religiosos que mataram ele? Como teremos ousadia? Eles não queriam. E é esses que Deus quer, os que não querem. Mas aqueles do ser, do ego, da vaidade, aqueles que querem ser, nunca serão. São aqueles que não querem ser que Deus sempre quis. Quando é que você vê Pedro querendo o lugar de Jesus? Nunca. Ele teve que ser encorajado. Ele teve que passar alguns dias pensando. Além dos 50 do Pentecostes, ele passou dias amargurados,
percalços em sua vida, mesmo depois de ser cheio do Espírito Santo, ele ainda se pensava, se questionava: sou ou não sou, serei ou não serei? Seu substituto, ancião, leia 1 Pedro 2, leia 1 Pedro 5, ele nunca quis ser melhor que ninguém. Ele só serviu. E Paulo, de Atos 9, que foi escolhido para ser o representante de Jesus, não a Jerusalém, mas ao mundo, e cumprir o seu ID até 67, quando morreu, ano 67, nunca quis ser maior. Aprendeu a servir. Enfrentou diabos, que ele chamava de doutrina de demônios, isto é, homens maus e não demônios. Ele era esbofeteado por demônios. Que demônios? Falsos irmãos, como está em 1 Coríntios 9, que não aceitavam o seu trabalho, que não reconheciam o seu trabalho. Voltando para cá, depois de falar sobre mestre e discípulo, o que se pede é respeito, o que se pede é gratidão, não se pede adoração, veneração, dinheiro, não se pede que você se humilhe, até porque isso não tem valor nenhum. É vão a humilhação ao homem, é vã. Você tem que respeitar e agradecer. É a cultura nobre. Mas onde está isso hoje? Talvez em algum lugar do Oriente Médio. Talvez em algum lugar do Oriente. Ser é o mais difícil a ser vencido. Por isso que é tão difícil ser grato, citar fontes, dizer aprendi com um EC, mesmo saindo do EC, sendo grato pela passagem, embora devesse ficar unido sempre. Ser, ter poder, ser é o mais difícil, e é o ser que dá ter e que dá poder. Sem alguém ser alguma coisa, não pode ter nem poder. Então, quando você, na biscolha, na bifasicalidade da vida, escolhe ser diabo, você está escolhendo ser ignorante, tolo. Você está escolhendo as trevas. Você está escolhendo o mal. Você está escolhendo a perdição. Você está decidindo como árbitro da sua vida, mostrando para o Criador que você não merece existir. Então, quando criança, inocência. O que vou ser quando crescer? Quando adolescente e jovem, o que vou ser na vida? Vou ser alguém. E que alguém? Qual o peso do status do ego? E você se encontra com o seu diabo na consciência. Aí na fase matura, como borboleta saindo da crisálida, adulto ou adulta, aí você vai para o deserto, 40 dias e 40 noites, Mateus 4, Lucas 4, e vence seu diabo, ou não vence, ou é vencido por ele, no terceiro e poder. Aí as bifurcações da vida são cada vez mais constantes, todo dia você tem uma bifurcação, uma bifase, uma biscolha, você tem que escolher o que você quer ser. Se você quer ter patrimônio com o seu suor, com o seu trabalho, com honestidade, ou se você quer ter patrimônio enganando pessoas, usurpando pessoas. Se você quer ter uma esposa enganando, mentindo para ela, ou se você quer ter uma esposa organicamente, por amor, numa história sem mentiras, sem enganos, sem máscaras. Você decide ser sincero ou desonesto. Você decide ser falso ou verdadeiro. É você que decide ser. E você vai para o ser ou não ser da filosofia intrapessoal. E você vai vencer o seu diabo. O seu diabo. Ou você vai ser vencido pelo seu diabo. E no Deus. Alguém deve estar assistindo e deve estar dizendo assim, ó. Mas irmão Áquel. Ou Áquel. Frei Áquel. Áquel, não seria melhor dizer ser de Deus com a preposição de? Ou ser do diabo com a preposição de?
Ora, ser do diabo, ser de Deus é a mesma coisa. Vocês evangélicos, cristãos, católicos, conservadores que dizem estudar a Bíblia, vocês usam muitas palavras e termos bíblicos, como por exemplo, embaixador de Cristo, obreiro. Não vou nem falar dos títulos, episcopado, frei, freira, que pressupõe irmandade. Não vou nem falar de ancião, presbítero, pastor, padre, não vou falar. Pai de santo, mãe, não vou falar. Mateus 23, do 8 ao 13, não vou falar. Eu vou falar disso aqui, ó. Embaixador, obreiro, ministério, ministro da palavra, ministro do louvor. Não é assim? Cadê o chat aqui para participação? Não é assim que eles fazem? Hã? Pois eu vou te dizer, o que é um embaixador? Não é alguém que representa? O que é um obreiro? Representa a obra, o trabalho, que é a mesma coisa da mesma raiz de ministério, trabalho. O que é um embaixador, um ministro, se não são exatamente referências, exemplos, guias, representantes? Então, com preposição ou sem preposição, dá na mesma, cidadão. Eu sou do diabo, eu sou o diabo. Eu sou de Deus, eu sou Deus, porque eu represento. Mas é mais do que isso. Quando você aprende quem é Deus, que Deus é luz e trevas, ambiguidade, dualidade, quem fez o curso, sabedoria e visão. Quando você sabe quem Ele é, terrível. O Deus que habita nas sombras, o Deus que também é luz. Luz para quem é luz, trevas para quem é trevas. Você sabe que se trata da mesma pessoa dentro dos 7 dias do crivo. A essência dele é boa. Mas como tem um crivo para as pessoas que escolhem o inimigo de Deus, o adversário de Deus, o diabo. Esses dias eu vi um canal com milhões de inscritos, e não é só esse canal, muitos outros, com milhares de curtidas e pessoas elogiando. E eu não vejo uma pessoa iluminada do EC, eu não vejo um sábio do EC ir lá, negativar aquilo, escrever, olha aqui, vocês ainda não sabem quem é Deus. O que tem de vídeo por aí, procurei. Quem é o diabo? Quem criou o diabo? Como surgiu o diabo? Dá uma procurada no YouTube para você ver. Vídeos com milhões de cristãos achando que sabem quem é o diabo. Como surgiu o diabo? Ninguém sabe, mas você sabe. E você tem uma missão: ensinar essas pessoas. Eu falava com o Marcelo. Marcelo tá aí? Tá assistindo? Marcelo do Rio Grande do Sul, que vamos congregar juntos lá. Marcelo disse assim para mim, quando eu ouvi na reunião, através do Johnny, que é pai da Thaísa, que me mandou essa cartinha linda aqui, ó. Quando eu ouvi através do Johnny que Deus é o diabo, eu me levantei e fui embora e eu disse, eu nunca mais volto aqui, não é assim? Marcelo, eu amo essas histórias e testemunhas. Mas ele disse que ele foi embora e ele ficou perturbado, que todo dia ele ficava pensando naquilo, mas Deus, diabo, Deus, diabo, diabo, Deus, Deus, diabo, diabo, diabo. Mas não pode isso. Aí ele começou a estudar. Foi saindo preconceito, até que ele entendeu. E hoje ele está lá estudando. E sendo uma referência no assunto. Olha só. É assim que você tem que fazer, porque vocês têm uma missão. Evoluir pessoas. Eu tenho essa missão, vocês têm essa missão. Eu não morri ainda. Então respeite e seja grato a mim. Quando eu morrer, se é que vou morrer antes do fim, se eu morrer até melhor, como eu falei no vídeo, Jesus se matou, se não assistiu, assista. Se eu morrer, ou se não morrer, vocês têm uma missão, evoluir as pessoas. Eu quero acordar desse mundo. Quem não quer, só quer aquele que está desmaterializado, aquele que já venceu o diabo. Resistir ao diabo.
Aí você diz, mas ele é um ser, ele é uma pessoa, porque ele fica rodeando. Aí você não sabe que Jó é poético, a história poética do acusador. E você sabe o que significa diabo, Satanás. Olha pra cá. Pare de escrever um pouquinho. Diabo significa adversário. Diabo significa opositor. Diabo significa inimigo do bem. E acusador. Quem repete comigo acusador 3 vezes? Acusador. 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 É isso que o livro poético de Jó nos ensina. Ele é o acusador. É aquela voz que fala aqui desse lado, enquanto a outra voz fala aqui desse lado, que diz a tipologia, a alegoria da vida. Aqui desse lado, ó, a voz do mal, não é um diabinho, é a consciência, é a voz da consciência que faz a biscolha. A voz da consciência diz aqui dentro, mas você pode dominar, mas você pode enriquecer, mas você pode fazer isso, não há nenhum problema em fazer isso. Depois você arruma, depois você ajeita. O que você acha? O mundo é mau, é um crivo, faz isso, não tem problema. É o teu acusador, é aquele que faz você cair. E depois atormenta você com síndromes, depressões, angústias e peso da consciência, como Caim matando Abel, como Eva querendo se esconder do Criador, da serpente que a enganou, é o mal, é o triângulo para baixo. E aquilo fica acusando, é o acusador e fica acusando. Agora você viu onde você caiu, você viu o que você escolheu. Primeiro ele faz você escolher. Então ele é uma pessoa, Aquil. Não! Deus é luz e trevas, Deus é bem e mal. E corporifica, personifica, materializa no homem e na mulher que escolhe Deus ou diabo. O que é que vocês dizem lá no sistema, vocês que me assistem do sistema? Isso é de Deus, isso é do diabo. Tudo que cultua a matéria, mamon, dinheiro, terceiro e poder é do diabo. Você que é materialista, calvinista, teologia da prosperidade, autoajuda, você é um diabo. Você é do diabo e é um diabo. Mas aquele que é desmaterializado das coisas do espírito, espirituais desmaterializados, são pessoas que são de Deus, que são o próprio Deus, porque Deus está em todas as coisas. Deus está em toda a matéria. Assista meu vídeo, quem criou Deus? Estão preparados para o final? Deus. Ah, isso é bom. Se ter é ser diabo, não ter é ser Deus. E aquela pessoa que não tem é uma pessoa que partir, compartilhar, caridade. Espalha os bens, distribui os bens, divide os bens, partilha os bens, compartilha. Não retrai, não contrai, não acumula, mas espalha. Como diz 2 Coríntios 9, espalhou e deu aos pobres. Vem comigo. Se poder é ser diabo, ser Deus é não poder. E não poder é o quê?
servir. Servir. Viu como pouca gente sabe ser talmidim? Vocês ficam escrevendo coisas que não tem nada a ver com o que eu estou ensinando agora. Olha que alunos que fazem da sala de aula uma bagunça. Servir. Não poder é servir. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 não, perdão. 1 Pedro 5. É o que eu citei desde o início. Pedro, que era para ser o substituto, o papa, o pastor, o pai de santo, o pai, o episcopal, mas ele escolhe servir. Paulo, que era para ser o substituto, o escolhido, o mentor, ele é mentor, ele exige ser respeitado, mas ele serve as pessoas. Ele não domina as pessoas. Então, poder é ser diabo e servir é ser Deus. Vamos por último. E o mais difícil de todos a ser vencido. Se ser é ser diabo, ego, vaidade, soberba. Mas o diabo não fica rodeando a terra. O que é ambição? Veja lá meu vídeo. Ambição é ambire, arrodear sobre a terra. Ambição, materialismo, querer matéria. Contrair, acumular riquezas, bens, tesouros na terra. Isto que é ambir, isso que é ser diabo, isso que é arrodear a terra, é tipológico. Então ser, quem é do diabo. É um diabo. E quem não é Deus. É de Deus. Então, para eu não ser, se eu não sou, é porque eu estou dizendo que ele, olha que revelação, ele, respondam. Se eu digo eu sou, eu estou tirando o lugar dele, porque quem ele é? Assista lá meu vídeo, quem criou Deus. Se eu digo que eu sou, e não é a frase morfológica, o Akel nunca pode dizer eu sou fundador do EC. Não é isso, é o coração que diz eu sou, não é a palavra. Eu posso muito bem dizer eu sou e não ser soberbo, e alguém que nunca diz eu sou é um soberbo. Presta atenção e evolua. Quem é o eu sou? Mas quando você quer ser, e é isso que a faculdade tenta fazer, ela tira de Deus tudo e coloca a ciência de Platão, Aristóteles, Sócrates. Quem são esses homens? A não ser microiluminados de alguma ciência. Albert Einstein dizia: quando surge uma nova descoberta, Deus já estava lá. Ei! Quando eu não sou, Deus é. Ele é o eu sou. Isso aqui é o que eu ensinei no vídeo recente. Isso aqui é humilis, que vem de humildade, que vem de humanidade, que vem de humus, que vem de humus de minhoca, de terra, de chorume, que vem de adubo orgânico. É isso que nós somos. E é isso que Paulo tinha a revelação. Ele disse: nós somos trapo de imundícia, humus, esterco, adubo, humus, terra, humilis, pó, carbono, nada. Quando você tem a ciência de que você não é nada, mesmo sabendo muito, ou sabendo alguma coisa, mas tudo que você sabe é nada, é ínfimo diante da grandeza do eu sou e diante do que realmente existe então você é Deus.
Cada vez mais que você se humilha, esse é o processo metafísico. Quanto mais você diz, Ele é. E não é dizer com as ações. Ele é. Deus é na tua vida. Humilhe-se. Humilhe-se. E é por isso que Pedro tinha esse entendimento e essa revelação. E é por isso que Pedro escreveu: humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. O mundo que é do crivo, que é o crivo, que é o mal, nos diz para nós sermos, nos livros de autoajuda e best-sellers, nos filmes de autoajuda, veja os roteiros, veja as letras das músicas, elas dizem para você ser. Veja as faculdades, os pais alienados pelo sistema, as faculdades, as universidades, os mentores do mundo, as referências, os prêmios. Seja a Nobel, seja a Unesco, seja a ONU, seja a OMS, sejam organizações respeitadas, poderosas, que podem te dar salário, boas condições de vida. Todos eles dizem para você ser alguma coisa, porque ser te dá o ter, te dá o poder. E em meio a tudo isso você tem que compartilhar, partir, servir e se humilhar, reconhecendo que não é nada. Só assim você é Deus. Na biscolha, na bifase da vida, se você quer ser Deus e merecer existir lá no final, você precisa vencer o crivo. As biscolhas são feitas desde a inocência. Quando fecha a inocência, começa a consciência, até a nossa morte, o despertar, o acordar do sono, do crivo desta vida, do domo, até o dia da nossa morte, nós fazemos muitas biscolhas nas bifases, na dualidade da vida. E você escolhe, triângulo para cima, triângulo para baixo, você escolhe ser diabo, ser Deus, ser diabo, ser Deus. Quando você quer ser alguma coisa, você é diabo. Quando você quer dominar pessoas, mandar em pessoas, manipular pessoas, você é um diabo. Quando você tem poder pelo poder, quando você quer dominar pessoas, funcionários, você tem prazer em dominar, em humilhar pessoas, você é um diabo. Quando você quer ter, acumular bens materiais, pensando no amanhã, você é um diabo. Quando você quer ser alguém na vida poderoso, preocupado com status, o que vão achar que você se veste, que você fala, o que você é formado, para onde você vai. Você posta as coisas nas redes sociais, nas mídias, achando que é alguma coisa, então você é um diabo. Mas quando você escolhe partir, compartilhar, servir, se humilhar, você é Deus. E nessa bifrase da vida, quando encerrar os teus dias, quando vier a morte, quando vier o acordar, que chegar aquele grande dia do juízo, Deus vai receber o teu espírito, e no teu espírito estão registrados todas as informações estão registradas de quantas vezes na bifase da vida você escolheu ser Deus e quantas vezes você escolheu ser diabo. Predominantemente, se você escolheu ser Deus mais do que ser diabo, se você provou para Ele que merece existir, isto é o que chamamos de salvação. Se a tua consciência, que tem o disjuntor, para cima e para baixo, que liga e desliga, on e off, quantas vezes no disjuntor da vida você foi Deus e foi diabo? É na morte que o espírito teu volta para o Criador e o Criador recebe as informações e vê se você merece existir, ser salvo, ou perdição, inexistir, que vai para o fogo da depuração, da aniquilação. Entenderam isso? Se ser é ser diabo, não ser é humildade. Se poder é ser diabo, não poder é servir. Se ter é ser diabo, não ter é partilhar. E compartilhar é caridade.
Eu dou 1 minuto de vinheta e os comentários mais sábios e apropriados eu leio para encerrar hoje. Amanhã eu vou falar sobre Amém. Grandes revelações sobre o que de fato é Amém.